Semelhanças e diferenças entre a trombopoiese e a eritropoiese. É sobre isso que nós vamos conversar aqui no canal do NML hoje. Sim, pessoal, a trombopoiese não é igual à eritropoiese. A primeira grande diferença, a trombopoiese produz plaqueta, a eritropoiese produz hemácia. Nossa, Pedro, você é um gênio de falar isso. Claro, gente, que a gente tinha que começar com uma brincadeira, porque agora o assunto vai ficar um pouco mais pesado. A trombopoiese, diferente da eritropoiese, não modula a secreção de trombopoetina por estímulos externos. Pedro, não entendi. Clareia? Óbvio. Quando a tensão de oxigênio cai, o que acontece com a eritropoetina? Se eleva em quantidade. Quando a tensão de oxigênio se eleva, o que acontece com a eritropoetina? Cai em quantidade. Isso não vale para a trombopoetina. A trombopoetina secretada pelos hepatócitos é sempre liberada em mesma quantidade. Bom, Pedro, mas aí nós temos um problema. Qual é o problema? Significa que o paciente com plaquetopenia não vai ter estímulo para produzir mais plaqueta. E um paciente, por exemplo, já com plaquetose, não vai parar de produzir plaqueta o tempo inteiro. Isso seria verdade se as próprias plaquetas não tivessem receptores para trombopoetina. Peraí, Pedro, então você está me falando que as plaquetas circulantes competem com a quantidade de trombopoetina que vai chegar na medula óssea do paciente e logo estimular os megacariócitos a produzirem plaqueta? Exatamente. Nas nossas plaquetas, pessoal, existem receptores de trombopoetina, o que faz com que, dependendo da quantidade de plaqueta, inversamente a quantidade de trombopoetina chegue na medula óssea. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o fígado do ser humano, os hepatócitos, né, liberem 100 bolinhas de trombopoetina. Vamos fingir que a trombopoetina são bolinhas. E que a corrente sanguínea média carregue 50 bolinhas de plaqueta, né? Então, significa que das 100 bolinhas de trombopoetina liberada pelo fígado, 50 se ligarão à plaqueta, sobrarão apenas 50 bolinhas de trombopoetina para chegar na medula óssea e estimular os megacariócitos a fazer a megacariopoiese e a trombopoiese. Está aí também uma outra diferença entre a produção de plaqueta e a produção de hemácia. A produção de plaqueta, pessoal, é dividida em megacariopoiese e trombopoiese. Inclusive, esse tema é vastamente abordado no nosso módulo de plaquetas e hemostasia lá da pós-graduação de hematologia clínica e laboratorial, tá? Se você ficou mais curioso sobre esse assunto, a pós-graduação tá para abrir e você pode acessar toda a informação clicando no link abaixo aqui da legenda, tá bom? Mas voltando à nossa historinha de plaqueta, eu tinha então 100 bolinhas de trombopoetina, 50 bolinhas de plaqueta, sobraram 50 bolinhas de trombopoetina para ir para a medula óssea. Só para a medula óssea? Não. Hoje a gente sabe que existem outros sítios de megacariopoiese e trombopoiese, como por exemplo o próprio pulmão. Mas vamos focar na medula, tá bom? Para a gente poder ter um centro só e construir esse raciocínio de uma forma mais linear. Bom, esses megacariócitos então são estimulados, fazem todo o seu processo maturativo, secreção de grânulos, alteração do citoesqueleto, até que eles emitem pseudópodes dentro da microcirculação da medula. Há então uma tensão de cisalhamento sobre esse citoplasma, há uma fragmentação do citoplasma desse megacariócito em proplaqueta, com subsequente fragmentação de proplaqueta em plaqueta. Muito bom, está sintetizado. Aí eu peguei um tanto de plaquetinha nova e joguei na corrente sanguínea. Eram 50 bolinhas de plaqueta para 100 bolinhas de trombopoetina. O que aconteceu agora? Vamos subir o valor. Vamos dizer que os nossos megacariócitos liberaram 50 bolinhas de plaqueta. Então agora eu tenho 50 bolinhas antigas e 50 bolinhas novas para 100 bolinhas de trombopoetina. O que significa que não tem bolinha de trombopoetina livre. Ou seja, não vai chegar a trombopoetina na medula óssea, os megacariócitos não serão estimulados. Uma vez que eles não serão estimulados, eles não produzirão plaquetas. As plaquetas envelhecidas, que eu já vou contar para vocês como que o corpo sabe que a plaqueta envelheceu, são então tiradas da corrente sanguínea. Uma vez removidas, a contagem de bolinha de plaquetas diminui, já que a secreção de trombopoetina é sempre constante. Sobra a trombopoetina que chega na medula óssea, ativa a megacariócito e estimula a liberação de novas plaquetas.
E é por isso, pessoal, que trombopoetina não para de ser secretada em nenhum momento e não tem a necessidade, porque quem regula o quanto os megacariócitos serão estimulados é a própria quantidade de plaquetas. Entenderam? Bom, eu prometi para vocês ensinar como que o corpo sabe que uma plaqueta está, então, jovem e útil para o trabalho e quando ela já está envelhecida e precisa ser removida da corrente sanguínea. As plaquetas saem da medula óssea presas a um ácido ciálico e o processo de envelhecimento faz com que ela perca esse ácido ciálico. Durante o trabalho, né, que ela está na corrente sanguínea, enquanto ela passar pelo fígado e estiver presa ao ácido ciálico, ela não vai ser destruída. Uma vez que ela passar pelo fígado sem o ácido ciálico, o fígado vai destruir essa plaqueta. E o mais interessante, a destruição da plaqueta é o estímulo necessário para a transcrição gênica do gene JAK2. Pedro, eu já li isso em algum lugar. Já, você já leu, porque você já estudou policitemia vera, você já estudou trombocitemia essencial e você já estudou mielofibrose. É exatamente o gene que é transcrito de forma anômala nessas patologias neoplásicas. Então, no caso da plaqueta na trombocitemia essencial, há uma secreção de trombopoetina anômala e um não respeito, pessoal, dos megacariócitos nessa secreção. Então, eu posso ter tanto secreção elevada de trombopoetina, como também, na trombocitemia essencial, pacientes em que eles possuem megacariócitos que não têm necessidade de estímulo de trombopoetina para produzir plaqueta, e é por isso que a plaqueta do paciente se eleva tanto. Uma última pergunta que pode estar na cabeça de vocês. Pedro, e se eu tiver uma queda de plaqueta brusca? Né? Então, por exemplo, eu cortei a minha perna, por exemplo, tive um sangramento, logo eu tive perda de plaqueta, como é que eu fico? Pessoal, lembrem-se que 1/3 do valor da plaqueta circulante eu tenho guardado dentro do meu baço. Então, em momentos críticos, há uma contração do baço e uma liberação de plaquetas na corrente sanguínea para te ajudar nesses momentos de urgência. E é assim que a trombopoetina controla a trombopoiese através da quantidade de plaquetas. Até o próximo vídeo, pessoal!